Para inserir um material, vamos até o ícone Materiais, clicamos em Inserir, iremos selecionar um tipo, vou marcar aqui Outros. Esse tipo servirá para relatórios, mas também para apresentar ou ocultar alguns campos relacionados a este material. Vou cadastrar aqui ilhós niquelado. Vou dizer que a unidade de uso dele será em unidades. Aqui uma classificação de grupo e subgrupo. Isso servirá para a organização do seu estoque e também para relatórios futuros. Vou buscar aqui como materiais de acabamentos. A quantidade mínima e quantidade máxima será utilizada pelo software como uma referência em quando lhe avisar para fazer a compra desse suprimento. Vou dizer que eu quero ter no mínimo 500 unidades e no máximo 2.000. O que acontece? Quando a quantidade em estoque calculada pelo software chegar em 500, o software irá te recomendar comprar, irá te avisar na tela de compras e irá sugerir a diferença entre a quantidade máxima e a quantidade que tu tens em estoque. Por exemplo, se você tem 200 unidades, ele irá recomendar que você compre 1.800 unidades. Vou preencher o preço. Este preço é o preço da unidade de uso. Vou dizer que a minha unidade de compra, primeiramente, é em pacote e que cada pacote possui 500 unidades. Reforçando que esse preço é por unidade ou por unidade de uso, que neste caso é unidade, que cada um custa 5 centavos. E salvo. Entender um pouquinho melhor sobre conversor, unidade de compra e unidade de uso é importante para que a gente tenha uma entrada correta de acordo com a compra do nosso fornecedor, mas também a utilização correta. No caso do ilhós niquelado, a unidade de compra, digamos, do meu fornecedor seja em pacotes. Só que eu utilizo na minha produção em unidades. Nesses casos, elas estão representadas por essas abreviações. A pergunta sempre a ser feita é: quanto daquilo que eu estou comprando vem na quantidade daquilo que eu uso? Por exemplo, eu compro um pacote, a quantidade daquilo que eu uso, quanto que vem? Vem 500. Então, o meu conversor será multiplicado pela quantidade. Somente isso. Se o meu pacote tivesse 800, seria vezes 800. Neste caso é 500 e exatamente o que nós fizemos foi preencher no nosso conversor. Temos também um outro tipo de material que consideramos ele como submaterial. Os submateriais são recomendados para casos como bobinas e chapas. No caso, porque são o mesmo material, mas com diferentes medidas. Não há necessidade de nós cadastrarmos um material para a bobina de 1,5 e outro material para uma bobina de 13,20. Nós iremos cadastrar um material e dentro dele iremos colocar submateriais. Além de ser um facilitador, isso é fundamental para o nosso simulador de impressão escolher qual é o melhor suprimento, ou no caso de uma bobina ou de uma chapa, que vai ter a menor perda possível no caso de uma impressão. Vamos conhecer um pouquinho sobre os submateriais. Neste caso, irei inserir um material com submateriais. Unidade de uso metro quadrado. Só que neste caso, como iremos utilizar submateriais, os campos a seguir eles não são preenchidos aqui, e sim no submaterial, que é a terceira aba logo abaixo. Então aqui irei informar todas as medidas que eu compro dessa lona perfurada. Note agora que o fator de conversão desceu e que também informamos o custo não mais por aqui, e sim diretamente dentro do nosso submaterial. Normalmente, se estivermos trabalhando por metro quadrado, os preços tendem a serem iguais. No entanto, isto não é uma obrigatoriedade. Neste caso, estou preenchendo todos com o mesmo preço. Digamos que nós compramos por metro quadrado, mas compramos por bobina ou compramos por metro linear. Será, juntamente com a unidade de compra e o fator de conversão e unidade de uso, que iremos informar como será a conversão. Digamos que nesse nosso caso, compramos por bobina. A quantidade de metros quadrados, no nosso caso de uso, que existe em cada uma dessas bobinas, deverá ser colocado no fator de conversão. Por exemplo, se essa bobina possui 50 metros lineares por 1,05, bastaria então colocarmos a quantidade de 50 vezes 1,05. O cálculo bem simples, 52,5. E assim sucessivamente para os demais.
Então, reforçando que todos os campos que estavam nesta informação descem. Caso alguma informação não seja preenchida, o software utilizar, neste caso aqui, como referência a informação acima. Caso um desses submateriais ou até mesmo esse material não exista mais, podemos inativá-lo, tanto o submaterial quanto o material aqui. O sistema possui uma base de dados inicial que é instalada juntamente com o seu software na sua versão inicial. Contudo, um dos primeiros passos que você precisa fazer é excluir os materiais que vocês não utilizam. Depois, cadastrar os que estão faltando. Em seguida, atualizar o preço de cada um desses materiais. Também recomendamos atualizar a unidade de compra e de uso. Com isso, sempre que houver uma compra, a conversão já virá automatizada, não necessitando intervenção manual a cada nova compra.